O tema que eu separei para hoje, agora, é o termo de consentimento informado, que é esse termo aqui, ó, que todo médico precisa ter no seu consultório. O termo de consentimento informado, ele é super importante, né? Então, o médico muitas vezes se sente constrangido de oferecer o termo de consentimento para o paciente assinar. E eu vou dizer para vocês, eu percebo que meus alunos ficam muito constrangidos na hora de oferecer o termo de consentimento para o paciente assinar. E hoje é super importante a gente saber que é praxe, gente. Termo de consentimento não é nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, nenhum bicho de sete cabeças, tá? É super importante, é praxe hoje. Se você, por exemplo, você vai colher um exame no laboratório, dependendo do exame que você vai colher, você tem que assinar lá um termo, né? Você tem que assinar o termo de responsabilidade para tudo na vida. Eu acho que até para a gente pegar um avião, tem lá, né? A gente tem que deixar o telefone de um familiar para se acontecer alguma coisa. Então, tudo hoje, gente, existe termo de consentimento. Então, não há nenhum problema, não há nenhuma necessidade de constrangimento, tá? E os pacientes, eles assinam tranquilamente. Se vocês não fazem o termo de consentimento, não oferecem para o paciente assinar, comecem a fazer isso de rotina, porque é super importante, tá? E eu vou falar por que é tão importante. Uma coisa que é importante dizer é que o termo de consentimento, ele não exime o médico das suas responsabilidades, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem essa impressão, ou às vezes o paciente tem essa impressão, eu assinei um papel lá, quer dizer que o médico pode fazer o que quiser comigo, que não tem problema para ele. Não, senhora, não é nada disso. O termo de consentimento não exime a gente, não exime o médico das suas responsabilidades, tá bom? Apenas primeiro, claro, ele esclarece o paciente sobre todos os riscos da cirurgia, mas também desmente não só os riscos, mas os cuidados necessários, mas também desmente aquele cliente que diz que não foi orientado, que não sabia que existiam cuidados pós-operatórios, não é? Eu cheguei nesse termo, na verdade eu fui pegando vários termos. Eu peguei o termo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu peguei o termo da Sociedade de Dermatologia, da Sociedade de Cirurgia Dermatológica, os trabalhos, sabe, que a gente publica nas revistas. Eu tenho muitos trabalhos publicados na Surgical Dermatology, tenho nos anais de dermatologia, e ali tem um termo também para o paciente assinar em relação às fotografias que serão publicadas. Então eu também peguei um pouco de lá. Então o meu termo é uma mistura de tudo. Eu fui pegando um pouco de cada um, então vocês têm que fazer isso também. Vocês vão pegando vários termos, vocês podem pegar os meus. Os meus alunos do curso online têm lá um capítulo que eu falo de termo de responsabilidade, né, esse termo de consentimento informado, e tem ali um PDF desse termo aqui. Vocês podem usar, se quiser pode usar exatamente como está aqui o meu, mas vocês podem adaptar também para a sua realidade, para a sua forma de trabalho e também para a sua filosofia de trabalho, daquilo que você acredita. Então o termo, ele não precisa ser uma coisa estática e tem que ser aquilo e ponto final. É importante que ele seja muito claro e cumpra a sua função, que é esclarecer o paciente, orientá-lo, né? E também proteger o médico, claro, por que não? Dessas eventualidades em que o paciente diz que não sabia, que não foi orientado, né? Que não sabia de nada, como não? Então está tudo aqui. Então a primeira coisa que eu diria para vocês é isso, que o termo de responsabilidade, o termo de consentimento, ele não exime o médico das suas responsabilidades. O que acontecer por exemplo, um equívoco, uma iatrogenia, e o paciente questionar, o termo de consentimento não vai aliviar em nada para o lado do médico. Ele vai ser responsabilizado e vai responder pelos seus atos, sim, né? Então ele vai, na verdade, esclarecer o paciente e vai deixar bem posicionado que o paciente ele foi orientado, porque ele assinou, ele escreveu aqui, assinou, que ele leu e está ciente de tudo. Tá? E eu vou falar um pouco detalhadamente desse meu termo. E é importante que, olha,
Aqui no começo do termo, o paciente ele precisa colocar o nome dele com a letra dele, tá? E aqui é importante ele colocar com a letra dele o nome da cirurgia, o tratamento que ele vai fazer. E no final, ele precisa colocar com a letra dele a data, o nome, o RG, o CPF, se for, e também a testemunha, tá? Que pode ser a sua secretária, pode ser o acompanhante do paciente. É importante que assine. Então, como eu diria para você, então hoje é praxe, não precisa ter medo, ofereça o termo, o paciente vai assinar, ele vai ler. E aqui eu tenho termo para tudo, para cirurgia plástica, para cirurgias dermatológicas, tem para os procedimentos estéticos, e especificamente dos pacientes que são modelos do meu curso presencial, do curso hands-on, também tem um termo em que ele diz que ele está ciente, que ele está participando como paciente modelo, e que as imagens serão utilizadas, né, em divulgação científica, tudo isso. Tá? Isso eu copiei da revista científica, da Surgical Dermatology. Bom, por que é importante que o paciente escreva aqui o nome dele por extenso e a cirurgia que ele vai fazer? Óbvio, né, gente? Para ele não dizer depois que nós aqui colocamos. E depois, por fim, ele assina aqui. E o nome dele precisa estar legível, tá? Aqui. Outra coisa que é importante dizer é assim, ó. O termo de consentimento, ele precisa ser inteligível para o paciente. Então, a gente precisa deixar bem, uma linguagem bem simples, bem fácil o entendimento. O Carlos perguntou. Paciente com dificuldade de escrita. Aí, o que a gente pode fazer, claro, tem pacientes que não sabem ler nem escrever, né? Ele pode colocar digital e você pode ler para ele, ou alguém pode ler, se não tiver um acompanhante que possa ler. Alguém lê para ele, explica tudo, tintim por tintim, cada item, e depois ele imprime lá a digital dele, tá? Mas é super importante também que o termo ele seja inteligível, como eu falei para vocês. Ele não pode ficar tendo termos médicos científicos. Não adianta você colocar, estou ciente que terei edema, que terei equimoses, que posso ter, sei lá, necroses, coisas assim. Porque o paciente não vai saber, né, o que ele está lendo ali. E depois ele pode alegar que ele não entendeu nada do que estava escrito lá. Então é importante que também seja inteligível para o paciente. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu vou começar aqui. Bom, então, isso vocês já entenderam, né? Precisa passar o termo de consentimento para todos os pacientes assinarem, tá? Eu vou dizer aqui, eu vou falando um pouquinho cada item do termo que eu fiz para mim, que vocês podem copiar para vocês, não tem problema. Então começa assim, né? O termo de consentimento informado. Por denominação explícita da minha vontade, eu, fulana de tal, por esse termo autorizo o Dr. Ed e todos os profissionais da equipe a realizar o procedimento cirúrgico denominado, e aí coloca o nome da cirurgia. E aí o paciente não precisa escrever ressecção de carcinoma basocelular, exérese de cisto epidérmico. Não, ele vai colocar lá, retirada do caroço do meu rosto. Retirada da pinta das minhas costas. É isso que ele vai escrever, né? Tem que ser algo que ele entenda. E depois bem como os tratamentos médicos necessários decorrente deles, né? Decorrente da primeira cirurgia. Porque às vezes pode ser necessário um retoque, pode ser necessário fazer algum procedimento depois, ou mesmo logo depois da cirurgia, por exemplo. Se o paciente faz um hematoma hipertensivo, ele faz uma hemorragia, você tem que reoperar o paciente, né? Então ele precisa autorizar essa possível complicação que tenha que ser reabordada. Então precisa estar tudo aqui. E aí começa, então esse é o primeiro item que ele autoriza. Depois, o procedimento acima autorizado me foi explicado claramente, e por isso entendo que, então eu coloquei letra A, que como resultado da cirurgia vai haver uma cicatriz, que será permanente. É importante dizer isso para o paciente, que todas as cicatrizes elas são permanentes. E é importante, como eu falei outro dia, que a gente oriente sobre a cicatriz para o paciente, a localização. Se você vai tirar uma lesão no dorso, por exemplo, já orienta o paciente que aquela cicatriz pode ficar alargada, que provavelmente ela não vai ficar muito estética. Se a cirurgia foi na região pré-external
ou região deltoide são regiões que com uma frequência muito alta de queloide, de desenvolvimento de queloide. Então é bom orientar isso para o paciente, para que depois ele não questione. E eu até falo que às vezes o paciente depois, quando alguém vê essa cicatriz e fala, nossa, mas o que foi essa cicatriz aí nas tuas costas? O que aconteceu? Ah, eu tirei uma pinta. Nossa, mas ficou horrível isso daí. O que a doutora fez? Aí o paciente vai dizer, não, ela já me disse que na região das costas a cicatrização é muito ruim. Então, que isso provavelmente ia acontecer, que a cicatriz ia ficar meio larga, porque eu vou abaixar para calçar o sapato, para pegar um objeto. Então a cicatriz tende a largar, que isso é natural. Então, se você explicou para o paciente, ele vai aceitar tranquilamente. O problema é você dizer, não, vamos fazer a cirurgia, você não vai ter cicatriz nenhuma, vai ficar tudo excelente, a cicatriz vai sumir. E não é verdade, né? Então, o paciente ele não vai se virar contra você se ele já foi devidamente orientado. O paciente ele não aceita ser enganado, entende? Ele aceita a verdade. O que ele não aceita é a mentira. Então a gente tem que falar a verdade. E vou dizer para vocês, eu falo toda a verdade em todas as cirurgias minhas, tanto as cirurgias dermatológicas quanto a cirurgia plástica. E os pacientes nunca deixaram de operar comigo por causa disso, né? E tem uma outra questão, é importante você dizer que nós vamos tomar todos os cuidados para que a cirurgia tenha sucesso, mas que isso não depende só da gente, depende também da forma como o paciente cicatriza, dos cuidados que ele vai tomar no pós-operatório. O Márcio perguntou, quem passa essas informações do termo, o senhor ou a secretária? O paciente na sua sala ou na recepção com a secretária? Olha, como eu costumo passar. É melhor, se você não tiver um movimento muito grande, é melhor você passar o termo para o seu paciente, tá? Como eu tenho um movimento grande de pacientes, muitas vezes eu começo a passar o termo e a secretária termina e o paciente assina lá na recepção. Mas o ideal é que você passe o termo para o paciente assinar. E você também nem precisa explicar item por item, tá bom? Muitas vezes o que eu faço? Eu falo, olha, esse aqui é um termo de consentimento, tá? Que é obrigatório para qualquer médico que faz qualquer procedimento e é prático que todos os pacientes assinem, tá bom? Eu vou deixar aqui para você ler, você vai lendo, a dúvida que você tiver, você me pergunta, eu te explico. E aí o paciente aqui na minha frente, ele vai lendo e preenchendo o que ele tiver de dúvida, ele me pergunta, enquanto isso eu vou fazendo receita, né, do que eu vou fazer uma cirurgia, eu já vou preenchendo o pedido de anátomo, as receitas das medicações do pós-operatório, eu vou resolvendo outras coisas, preenchendo o prontuário, né? Porque demora um pouquinho para o paciente preencher isso aqui, para ele ler. E vou te dizer uma coisa, eles assinam com a maior tranquilidade, entende? Então, essa coisa de a gente ficar meio com receio, de que o paciente não vai querer assinar, né? Que vai gerar algum desconforto, não vai acontecer nada disso, tá? Pode passar para o paciente, ele vai ler, você fala, é praxe, precisa assinar e ponto final. Ele vai ler e vai assinar. É até bom, que nunca me aconteceu, gente, nesses 30 anos, né? Mas se o paciente se opuser a assinar, então você não deve operar. Porque por aí você já percebeu que isso vai dar problema, né? Se o paciente começar a questionar, mas eu não aceito que vá ter cicatriz. Eu não aceito que eu possa ter dor. Eu não aceito que possa ficar roxo. Então você não aceita fazer uma cirurgia. Porque qualquer cirurgia existe essa possibilidade. A mesma coisa uma mulher dizer, eu engravido, mas eu não aceito ficar com a barriga grande. Não existe, entende? Então assim, vai passar pela cirurgia, vai passar por tudo isso, por todos esses inconvenientes. Então nunca me aconteceu, acho que não vai acontecer com vocês, mas se em algum momento o paciente se opuser a assinar, então isso é um ótimo indicativo para você já não operar esse paciente, né? Ele não tem condições para ser submetido a uma cirurgia. E é muito importante a seleção do paciente também, né? Para você não se meter em rascada, porque não é todo paciente que nos procura que a gente deve operar, né? Existem pacientes que também têm alguns transtornos, né, mentais. E aí, se você faz o procedimento estético nele, faz uma cirurgia dermatológica, você pode se envolver numa grande enrascada. Então, selecionar o paciente também é importante, saber selecionar o paciente. Mas isso também vem com o tempo, com a maturidade, porque quando a gente é jovem, a gente quer operar todo mundo, quer atender todo mundo. Hoje eu seleciono muito os pacientes que eu vou atender. E por isso que a precificação é tão importante.
Porque se você precifica de uma forma adequada, isso te dá liberdade para você selecionar os pacientes que você vai operar. Porque um paciente ou dois já te garante um bom faturamento para que você não tenha que ficar ali tão preocupado, né, em fazer e operar, atender todo mundo. Tá? Então vamos lá. Então a questão da cicatriz. O paciente pergunta, vai ter cicatriz? Eu falo, vai. Você já tem que dizer que sim. E que nós vamos fazer de tudo para que a cicatriz fique bacana, para que ela fique boa. Nós vamos depois te acompanhar, nós vamos aplicar géis, nós vamos aplicar placas de silicone, se precisar, alguma medicação. Nós vamos fazer de tudo para que a sua cicatriz fique boa, mas eu não posso prometer que ela vai ficar boa, que ela vai ficar um risquinho, que ela vai desaparecer. Porque depende da sua pele, da forma como a sua pele cicatriza. Eu vou dar o meu máximo, mas eu não posso te prometer que a cicatriz vai ficar perfeita. Depende de você, dos cuidados que também você vai ter no pós-operatório. Então, é importante isso, tá? Outra coisa, que vai ficar inchado. Então, o meu segundo item aqui, poderá haver inchaço. Então, assim, eu não vou colocar edema, né? Você vai colocar, poderá haver inchaço na área operada, que eventualmente pode permanecer por dias, semanas e menos frequentemente por meses. Sim, porque depende do local, da localização da cirurgia, esse edema pode ser muito persistente, né? Então, você precisa avisar o seu paciente. Às vezes você faz alguma cirurgia na pálpebra, pode ficar um edema mais persistente, né? Por algumas semanas ou até meses pode permanecer. E o paciente precisa estar ciente disso, tá? Manchas, por exemplo, tá aqui, ó. Poderá haver manchas na pele, que eventualmente também pode permanecer por semanas, meses, e raramente elas podem ser permanentes. Lembram dos procedimentos que eu falo para vocês? Não façam eletrocoagulação, eletrocirurgia assim, de forma maciça, porque elas deixam cicatrizes, elas deixam discromias, né? Hipercromias, hipocromias ou até acromias. E o paciente tem que estar ciente disso, né? Que às vezes isso pode ser permanente, tá? Então aqui também, então justamente a acromia, então que poderá haver manchas, deixa eu ver aqui onde eu parei. A descoloração ou a pigmentação cutânea, que é a hipocromia ou a acromia, né? Ou a hipercromia, e que podem permanecer por um período indeterminado de tempo. Isso é importante que o paciente saiba. E que raramente pode também ser permanente. O paciente também tem que estar ciente disso, tá? Eventualmente, líquidos, sangue ou secreção podem se acumular na região operada, necessitando de drenagem, aspiração ou reparo cirúrgico. O que é isso aqui? Gente, é o hematoma. Não é aquela equimose da picada da toxina, não. É o hematoma mesmo, né? Às vezes acumula sangue. E aí, você talvez tenha que depois esvaziar esse hematoma, né? Como eu já ensino para vocês. Coloquem lá uma agulha 40x12, uma seringa de 5 e aspire. Tente esvaziar esse hematoma. Só que às vezes, se o vaso que estiver sangrando lá for uma artéria, esse hematoma vai ser um hematoma expansivo, né? Um sangramento arterial. Você vai ter que reoperar o paciente, colocá-lo na mesa, abrir a cirurgia e refazer a hemostasia. E por que pode acontecer esse hematoma expansivo? Esse paciente pode ter esse sangramento exuberante arterial dessa forma. Pode acontecer por uma crise hipertensiva. Às vezes o paciente em casa fez uma crise hipertensiva ou até mesmo saindo do teu consultório. E aí pode romper uma artéria e começar a sangrar de forma exuberante. Ou às vezes o paciente pode fazer um movimento brusco que pode romper um vaso lá dentro da cirurgia e aí o paciente começa a ter sangramento. E aí esse hematoma expansivo, ele é óbvio, ele é claro, porque fica endurecido, fica túrgido o local, o paciente sente dor, um desconforto latejante, ele vai te ligar, vai te falar que está acontecendo isso, e você vai ter que reoperá-lo, colocá-lo na mesa, abrir os pontos e retocar, refazer a hemostasia, procurar esse vaso que está sangrando ali de forma tão ativa, né? Esse sangramento ativo. Outra coisa, olha só, poderá ocorrer falta de sensibilidade ou mobilidade nas áreas operadas por um período indeterminado de tempo e que é variável de paciente para paciente. O que eu quero dizer com isso? Toda incisão, é óbvio que você vai
seccionar algum ramo nervoso, mesmo que seja muito fino, muito pequeno, vai haver, obviamente, quando você passa o bisturi, você vai seccionar, né, alguma terminação nervosa. E toda cicatriz, ela tem uma parestesia no local, vai ocorrer uma desestesia, isso é natural. Tanto que quem faz, por exemplo, cesariana, sabe que o local fica meio dormente durante meses. É claro que numa cirurgia dermatológica a intensidade é muito menor, né? A maioria dos pacientes não reclama de parestesia no local da cicatriz. Obviamente que não, porque as cicatrizes são pequenas, as nossas, né? Mas às vezes pode ser uma cicatriz maior para tirar um lipoma. Então, é importante que o paciente saiba que ele pode ter sim alguma dormência no local, mas geralmente aquilo melhora muito com o tempo, né? Então essa dormência acontece no início, no pós-operatório imediato, nos primeiros dias, na primeira semana, nas primeiras semanas, meses, e depois aquilo vai recuperando, né? Então alguns pacientes são muito ansiosos e eles questionam, eles querem saber quando é que vai voltar a sensibilidade. E aí você explica, né, que pode acontecer de ficar um tempo e às vezes pode ficar definitivamente, né? Porque tem paciente que às vezes é muito ansioso e ele não tolera essa parestesia, essa desestesia no local da cicatriz, né? Então é importante que ele saiba disso. E que aí você pode falar, olha, é muito parecido com a cesariana, né? Às vezes você não fez a cesariana, o local não fica meio dormente, então é natural. Assim também na cirurgia dermatológica, na cicatriz, o local fica um pouco dormente. Então é importante o paciente saber disso também, né? E vocês perceberam que uma coisa que é importante, vocês já viram aqui em alguns momentos, eu coloquei aqui no meu termo de consentimento, que pode haver a necessidade de um retoque, que o paciente tem que estar ciente disso. O que é esse retoque, né? A gente pode colocar como retoque. Às vezes uma cicatriz que não ficou agradável, às vezes uma cicatriz que virou um queloide, né? Você vai tentar, obviamente, para queloide eu prefiro o tratamento conservador, mas se ele evoluir de uma forma tão galopante, talvez você tenha que operar, tirar esse queloide, fazer uma beta-terapia, fazer infiltração de triamcinolona. Então o paciente tem que estar ciente disso, né? Que talvez possa ser necessário uma segunda cirurgia. Assim como, por exemplo, eu coloquei ali de você ter que reoperar o paciente para revisar a hemostasia. Talvez você tenha que reoperar o paciente para corrigir uma cicatriz que não ficou agradável, porque isso pode acontecer, né? E aqui, olha só, outro item que eu coloco aqui é a perda da viabilidade biológica. Olha só, isso aqui na verdade é a necrose, né, gente, que pode acontecer. Mas, como eu sempre falo para vocês, evitem as dissecções, as cegas, sabe? Você vai tirar um cisto epidérmico, aí você vai com Kelly e vai lá divulsionando com tesoura, né? Eu percebo muito que muitos alunos chegam aqui, faz uma ressecção às vezes de uma lesão pequena, aí quer descolar, fazer descolamento de um lado, descola do outro, para poder juntar, e não precisa. Na maioria das vezes aquilo junta. O Márcio, que é meu aluno do curso online, ele falou que ele foi operar com uma colega dele na residência, e ela já queria partir para dissecção, né, para dissecar lá, para descolar, fazer descolamento. E ele falou, não precisa. Começa a suturar pelas bordas, quando chegar no meio, já vai perder a tensão, já vai ser fácil de fechar. E a colega dele falou que ficou surpresa, que realmente como que fechou sem ter que fazer descolamento. Por quê? Porque os descolamentos, essas dissecções, favorecem, aumentam o índice de complicação, né? E quais são essas complicações? Necrose, porque quando você faz um descolamento, você, de certa forma, você desvasculariza aquele tecido, né? E se você faz também esses descolamentos, essas dissecções com tesoura, com Kelly, você aumenta a chance de sangramento, hematoma. Então aí também a necrose, que é esse item aqui, ó, que eu falo, poderá haver perda da vitalidade biológica na região operada, causando uma redução da vascularização, acarretando alterações na pele. E raramente podem necessitar de novas cirurgias, entende? Então, porque se eu colocar ali necrose, o paciente não vai entender o que é aquilo, né? E a gente fala que pode acontecer sim. Mas é muito raro, gente, muito raro. Eu não lembro da última vez que eu vi necrose em cirurgia dermatológica. Então, se você tem um refinamento da técnica, você
faz a sua cirurgia com a delicadeza da técnica, diminui muito o índice de complicação. E você entrega um resultado muito melhor, muito superior ao resultado que você entregava antes, ou um resultado muito superior aos seus colegas. E aí, dessa forma, você consegue precificar e melhorar o seu faturamento. Então, o paciente só vai pagar um bom valor, um valor que você queira cobrar, se você entregar um bom resultado, né? Excelentes resultados com baixos índices de complicações. E assim você consegue faturar da forma que você deseja, tá? Olha lá, o Márcio falou, verdade, ela ficou surpresa quando eu disse que não precisava divulsionar, tá vendo, gente? Não tem necessidade de ficar dissecando, descolando o tecido. Quanto menor, eu falo para os meus alunos, quanto menor a manipulação tecidual, menor o índice de complicação e melhores os resultados que você vai entregar para o seu paciente e melhor o faturamento. Se você entrega um resultado diferente, você pode precificar de forma diferente. Não é? É isso. Bom, aí eu falei aqui da necrose, e que se acontecer a necrose, talvez haja necessidade de um tratamento, um retoque, tá? E que às vezes nem retoque dá jeito, né? Às vezes os resultados podem ser apenas paliativos, tá bom? Isso é importante falar. A dor, é importante você falar da dor. Então, ó, vocês viram que no meu termo, o paciente ele começa então que ele autoriza que a gente faça a cirurgia nele e que tudo que seja necessário ser feito para o sucesso da cirurgia, que ele autoriza que seja feito. Um retoque ou uma reoperação, ou que de repente no meio você combinou que vai fazer uma coisa, mas a cicatriz ia ser de um jeito, de repente ela teve que ser estendida, teve que aumentar a incisão, né? Porque às vezes teve um sangramento mais exuberante, porque na hora você viu que não ia fechar daquele jeito, né? De repente você precisou fazer um enxerto, um retalho. Então tudo isso tem que estar previsto. E aí, o que tem que contemplar o seu termo? Que o paciente está ciente da cicatriz, que a cicatriz pode não ser agradável, pode não ser estética, que isso foge do seu controle e que isso depende muito da cicatrização do paciente e também dos cuidados pós-operatórios que serão passados para ele e que ele precisa seguir, tá? Por quê? Porque o paciente pode dizer no pós-operatório que ele não foi orientado, que ele não podia fazer academia. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu tirei alguns nervos no dorso. E eu falei, você não pode fazer academia, não pode fazer esforço abaixando o corpo. E ela fez abdominal. Na hora que ela fez abdominal, abriu toda a cirurgia. Abriu tudo. Então ela não pode alegar que não foi orientada, que não podia fazer esforço físico durante 3 semanas. Então, tudo isso tem que estar no seu termo, que ela foi orientada que não poderia fazer isso e quais seriam os cuidados, tá? Então eu falei da cicatriz, que a cicatriz não é uma promessa. Falei do inchaço, que pode ficar inchado e que pode demorar, especialmente cirurgias em pálpebra, demoram muito para o edema regredir. Eu falei que pode ficar roxo, né? E que também você pode ter hematoma, porque pode sangrar depois, e pode ser um hematoma expansivo, que necessite uma reoperação, né? Falei disso. Depois também é importante você falar também que o paciente não deve se expor ao sol, porque o sol ele pode manchar a sua cirurgia, é importante você colocar. Também que o paciente precisa retornar, que ele se compromete a retornar, fazer os retornos direitinho. E aí eu termino então falando que o local pode perder um pouco da sensibilidade, o paciente pode ter a alteração da sensibilidade, que ele pode até evoluir com necrose, né? E naquele local que eu falei que pode acumular o sangue naquele momento, eu coloco que pode acumular líquidos, que pode ser um seroma também, que pode acumular ali, tá certo? E aí eu coloco assim, que tendo em vista de tudo isso que eu falei, eu coloco assim, ó. Entendo que a cirurgia pode necessitar de retoque para um melhor resultado, como eu falei. Então, em posse dessas informações, eu entendo que durante o ato cirúrgico podem ocorrer diferentes situações diferentes daquelas iniciais que estavam programadas e que por esse motivo eu autorizo que a equipe realize o procedimento necessário. Por exemplo, você precisou fazer um enxerto, um retalho, a cicatriz você pretendia fazer de um jeito, mas você na hora viu que não vai dar, ou que a cicatriz ia ser de um tamanho e você vai ter que aumentar a cicatriz. Então ele coloca aqui que sim, ele entende que isso possa ser necessário.
Tá? E ele entende também, eu coloco, eu entendo que o médico e a equipe se obrigam unicamente a usar todos os meios técnicos e científicos à sua disposição para atingir o resultado desejado, tá? Mas que isso não é certo, não é uma garantia. Porque aí eu coloco aqui, eu mesmo, que não sendo a medicina uma ciência exata, fica impossível nós prevermos os resultados. Inclusive o percentual de melhora, tanto em aparência como a permanência dos resultados. E daí eu coloco aqui, ó, que ele concorda em seguir as nossas orientações. Eu concordo em cooperar com o médico responsável pelo meu tratamento, fazendo a minha parte deste contrato como paciente, né? Sei que se não fizer a minha parte, posso comprometer o resultado da cirurgia. Então, é aquela questão da atividade física, não tomar sol. Eu falo para os meus pacientes que eles não podem entrar em banheira, piscina, nem mar, porque são águas contaminadas. Imagina você faz uma cirurgia, você tira um lipoma no dorso, o paciente vai para a praia, entra no mar ou entra numa piscina. É claro que aquilo vai infectar, né? Então eu peço para o paciente não entrar nesse tipo de água pelo menos umas 3 semanas, né? Que o banho é só de chuveiro, tá bom? Aí aqui, ó, compreendo e aceito que também o cigarro, né, o uso de drogas, álcool podem desencadear complicações médico-cirúrgicas, obviamente, porque o tabagismo ele altera a vascularização dos tecidos, né? Na cirurgia dermatológica não é tão complicado, mas na cirurgia plástica sim. Por exemplo, os liftings, né, faciais, que há um descolamento grande da face, ou mesmo a abdominoplastia, que existem grandes descolamentos, então ocorre uma perda da vitalidade importante no paciente tabagista e a chance de necrose é bastante alta, né? E aqui no fim eu coloco assim, eu autorizo o registro de fotos, como você também vai fotografar seus pacientes no teu consultório, isso é importante fotografar, tanto para você acompanhar no pós-operatório, como é que evolui a tua cirurgia, mas também para que se o paciente questionar, você tenha tudo documentado, como que era a lesão, como que estava localizado e tudo mais, tá? Então eu coloco assim, que eu autorizo o registro de fotos e filmagens dos procedimentos cirúrgicos e a divulgação dos mesmos em eventos e publicações científicas. Esse, na verdade, é para os meus pacientes do curso Hands-On. E eu coloco aqui, tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas às cirurgias e voluntariamente vou me submeter, razão pela qual autorizo o Dr. Ed e seus assistentes a realizarem procedimentos cirúrgicos necessários. E é isso. Então, é super importante que seja bem completo, aí no final tem aqui a data, a assinatura do paciente e o RG. E lembrando que no começo do termo, o próprio paciente vai colocar o nome dele e o nome da cirurgia, né? E de forma inteligível para ele. Então, qual que é a cirurgia? Caroço, retirada de caroço das costas, retirada de pinta no nariz, né? Ele não vai escrever lá icteríase, nem ressecção de chantelasma, por exemplo. Ele coloca lá mancha no olho, coisas assim, né? Então, é importante, o termo de consentimento é uma parte importante do nosso arsenal. É importante que vocês tenham, que vocês apliquem para os seus pacientes assinarem. Não há nenhum problema, nenhum constrangimento, todos assinam sem nenhum problema. Às vezes esse constrangimento está mais na nossa cabeça do que na cabeça dos pacientes, viu? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês... se vocês têm feito o termo para o paciente assinar, como que tem sido isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês estejam fazendo os termos, viu? Não tenham receio de fazerem. Acho que é isso, então. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Não. Então, acho que é isso. Então, o recado que eu vou dar para vocês é esse. Façam o termo de consentimento, não tenham receio que o paciente assina. Gostaria de lembrá-los ao Robson, sempre fazendo boas colocações. A assinatura do paciente precisa reconhecer firma? Não, não precisa, Robson, de jeito nenhum. O paciente assina lá e não tem necessidade, viu? O Jonathan está perguntando, por quanto tempo precisa guardar esses termos? Jonathan, se eu te contar,
o meu arquivo, porque assim, a minha agenda aqui, como eu sou muito antigo, né, sou velho na verdade, tenho 30 anos de profissão, eu não me adaptei ainda, nem tentei na verdade, fazer prontuário eletrônico, todos os meus prontuários são no papel. E eu tenho todos os prontuários desde o começo da minha carreira, tudo arquivado. Tanto que eu tenho pacientes que me procuram, às vezes já estão morando fora do Brasil e vão trocar as próteses. Esse no caso da prótese mamária, de silicone de mama. Aí vai trocar a prótese lá, está morando lá em outro país. Aí elas escrevem aqui, ligam, perguntando qual é a prótese, o modelo, o tamanho. Eu tenho tudo arquivado. A gente pega lá no arquivo morto e está tudo lá. Então, eu tenho tudo, os termos, tudo guardado a vida toda. Então, está tudo guardado. Às vezes a própria paciente não lembra qual a prótese que ela pôs, o tamanho que ela pôs, então tem tudo guardado. Olha, eu acho que pelo menos 5 anos você deve deixar guardado. Antes, as fotografias dos pacientes, todas as fotos, eu revelava. Porque, gente, eu sou da época que as fotografias, as fotos não eram digitais, vocês acreditam? A gente fotografava na câmera e pegava o rolo, o filme e levava para revelação. Aí revelava o filme e eu guardava, eu tenho os álbuns aqui, todas as fotos dos pacientes. E eu tenho todas as fotos guardadas. Então eu diria que 5 anos pelo menos seria bom você guardar. Que seria mais ou menos o tempo do paciente poder, sei lá, se o paciente questionar alguma coisa, né? Mas eu guardaria a vida toda, viu? Se você não tiver espaço, mas eu guardaria a vida toda. Eu guardo, na verdade, a vida toda os meus termos e todos os prontuários dos pacientes. A Adriana perguntou, para procedimento estético também faça. Fazemos para todos os procedimentos. É importante fazer. Porque sabe o que acontece? Já inibe uma pessoa que esteja mal intencionada. Entende? Então é bom. O paciente assina, sem problema. O Márcio ali, sempre. Isso mesmo. Isso, o Carlos perguntou, são 2 vias, médico e paciente? Sim. 2 vias, uma para o paciente e uma para o médico. O paciente leva a dele e o médico fica com... Isso mesmo, filme Kodak, Márcio, é isso aí. Então, mas a maioria dos pacientes não leva a via deles. E sabe o que acontece? Que não é certo, não é certo. Mas quando você cria um vínculo com seus pacientes, um vínculo de confiança realmente, olha, eles não questionam nada. Eles falam assim, doutor Ed, onde que é para assinar? Confio no senhor, já sou seu paciente há tantos anos, aonde que é para assinar? Aqui? Tá, pronto. Eu falo, mas você não vai ler o termo? Eu não, confio no senhor, eu estou aqui com o senhor de jeito nenhum, não vou ler nada. Onde que é para assinar? E assinam, gente. Então eu acho que mais importante até que o termo é o relacionamento médico-paciente, sabe? A confiança do médico no paciente e do paciente no médico. Eu tenho 30 anos de profissão, nunca sofri nenhum processo, sabe? Nunca sofri nenhum processo. Mas eu acho que também, claro, não é o termo, não, é a relação médico-paciente. E a relação também de honestidade, sabe? Da gente com ele também. A gente se solidarizar, porque pode acontecer uma complicação. Claro, acontece com todo mundo, né? O importante é a gente amparar o paciente nessa situação, sabe? Carregar o paciente no colo, amparar, dar o telefone para ele, ligar para ele se ele está bem, fazer ele voltar, né? Volta aqui para eu te ver, eu quero ver como é que você está. E vou te dizer, eu tenho pacientes que tiveram complicações, é que na cirurgia dermatológica o índice de complicação é bem baixo, né? Porque são procedimentos muito seguros. Mas essas que eu falo, as nossas, que eu faço aqui, né, gente? Não vou falar das outras cirurgias grandes, que a gente já até conversou aqui recentemente na enquete. Mas nas cirurgias plásticas, que as complicações são mais graves, né, do que na cirurgia dermatológica. Eu nunca tive assim, uma complicação de paciente morrer, nada disso. Mas acontecem necroses, acontecem hemorragias, o paciente tem que ser reoperado. Isso é natural de acontecer. E vou te dizer uma coisa, o paciente ele se sente tão amparado que ele indica outros pacientes, sabia? Eu tenho pacientes que tiveram complicações e me mandam pacientes aos montes para mim. Então não é uma complicação que vai impedir o paciente de ter um vínculo de confiança com você. Então o mais importante, é claro, tem que ter o termo, mas mais importante que o termo,
é a relação de confiança entre o paciente e o médico e também o amparo que você vai oferecer para esse paciente na vigência de uma complicação. É igual casamento, sabe? Não dá para a gente só comemorar o que é bom, não. Na hora que dá problema, é aí que o médico vai se mostrar quem ele é. Entende? Pegar o paciente no colo, cuidar dele até o fim. E ele jamais vai se virar contra você. Esse seria, acho que, o grande recado de hoje. Tá bom? Gente, muito obrigado. Adorei estar aqui com vocês. Adorei a presença de vocês todos. E quero agradecer a presença de vocês. Tá bom, gente? Boa noite. Robson, obrigado. Eu que agradeço aqui a presença de vocês. Teria um modelo de termo? Sim. Depois vocês podem falar com a minha secretária. Tem aqui no link da bio o telefone da clínica e vocês podem pedir que a gente vai disponibilizar para vocês. Os alunos do curso online têm lá o termo de consentimento em PDF. Vocês podem abrir lá. Os alunos do curso Hands-on eu entrego para vocês aqui no curso, tá bem? Gente, obrigado por tudo, obrigado pela presença. Contem comigo sempre, tá bom? Boa noite, obrigado, Jonathan, obrigado, gente, obrigado. Tchau, tchau.